completamente dispensado de apresentar a professora Olivia Martins por óbvias razões. Apenas agradecer mais uma vez a presença e a sua dedicação sempre à nossa cultura, a tudo que, enfim, se relaciona com a cultura. E ao dizer cultura, enfim, estou a dizer muitas coisas daquelas que todos mais ou menos sabemos que a sua professora Olivia Martins se dedica, e também que se dedica de um modo afetuoso, de um modo em que acredita que é por aqui que o humano, que a civilização pode caminhar. E neste contexto, o Sr. Professor vai proferir uma conferência que intitulou Língua Portuguesa de várias culturas. Professor, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora Destinatário, senhoras e senhores professores, Sr. Professor Arati Epifânio também. O agradecimento, em primeiro lugar, pelo honroso convite para estar aqui convosco, exatamente sobre este tema que relaciona, afinal, a língua portuguesa com várias culturas. Não há melhor sítio para começar, naturalmente, aqui na Universidade do Porto, aqui de onde houve nome Portugal. E falar na Universidade do Porto, falar na Faculdade de Letras, é naturalmente falar numa instituição restaurada, uma instituição que nas suas raízes mais antigas tem pergaminhos essenciais quando falamos da cultura portuguesa e, designadamente, dessa relação rica que se estabelece entre a cultura, a filosofia e a literatura. Uma palavra também relativamente às instituições de Macau, aqui representadas naturalmente pela mensagem que ouvimos, mas sobretudo pela presença da senhora professora que aqui nos traz o Instituto Politécnico de Macau. Peço já que seja portadora, junto do meu querido amigo, o professor Carlos André, das minhas saudações, das minhas homenagens, da minha admiração. Devo, aliás, dizer, como aliás a senhora professora há pouco recordava, que hoje a presença da língua e cultura portuguesa na China é um dado extraordinariamente importante. Eu costumo dizer, não é pelos nossos bonitos olhos, mas é pela importância que a língua e a cultura portuguesa terão no futuro, e não é num horizonte tão longo assim. Sobretudo para os mais jovens, eu costumo recordar que no próximo século, já várias vezes recordámos isto, nas iniciativas que antecederam esta, no próximo século, 5 línguas vão ter crescimento significativo no mundo. O mandarim, naturalmente, o hindi, o inglês, o espanhol e o português. Sendo que as duas línguas ibéricas têm uma vantagem especial relativamente ao conjunto das línguas europeias, é que são línguas nativas e vão desenvolver-se como línguas nativas, ou seja, enquanto que o inglês se vai sobretudo desenvolver como língua estrangeira, como língua segunda, como língua de comunicação, as línguas ibéricas vão sobretudo desenvolver-se como línguas nativas. Este aspecto é particularmente importante e significa uma responsabilidade muito, muito especial para todos nós.
Responsabilidade que outros têm consciência. Não esqueço que, ao visitar alguns anos atrás a Universidade de Pequim, verifiquei a vitalidade da importância da língua portuguesa e um jovem estudante dizia-me assim: quer que eu lhe fale como o cânon continental do português ou quer que eu lhe fale no cânon brasileiro? E eu falava nos dois cânones, exatamente, utilizava os dois cânones. O cânon no princípio do século não será nenhum nem outro, o cânon dominante, o cânon vai ser, talvez, se tudo correr bem, o cânon que se vai desenvolver em Angola, no Atlântico Sul também, no eixo Luando-Bengal. Vai ser aquele que os demógrafos, portanto aqui não são os linguistas, são os demógrafos, que nos dizem que vai ser a zona onde, de facto, os falantes do português vão ter, de facto, o desenvolvimento claro e aqui. Isto significa, antes de mais, o seguinte: estamos a falar de uma língua que é global, falada em todos os continentes. E, sendo uma língua falada em todos os continentes, é uma língua que está em contacto com várias culturas. Por isso, falar de língua portuguesa e falar de várias culturas é falar de algo que tem que ser muito bem entendido por nós. Não se trata de qualquer ideia de uniformidade linguística. Não. Há uma língua, é o património comum, é a língua portuguesa e temos as culturas desta língua. E as culturas desta língua vão naturalmente desenvolver idiosincrasias diversas que nos levam a que no Brasil é muito diferente ouvirmos o português em Belém do Pará ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Recordo que o Pará, que depois se dividiu, foi a mais recalcitrante das zonas do Brasil para se tornar independente. Por uma razão. A intelectualidade de Belém dizia assim: nós estamos mais próximos do reino do que do Rio de Janeiro. De facto, era um problema de distância. Felizmente que prevaleceu o bom senso e ficou a unidade do Brasil. Mas, de facto, o Pará, e falamos de um Estado que nessa altura era maior do que a Europa. Ora, tudo isto para vos dizer que temos de partir, antes de mais, do caráter poliédrico da língua portuguesa. Se não entendermos isto, não entendermos designadamente os desafios futuros relativamente a essa circunstância, que é, no final deste século, em 2100, teremos 450 milhões de falantes da língua portuguesa. 450 milhões. Continuará a ser a língua mais falada do Hemisfério Sul, que já o é hoje. Muitas vezes se pergunta, bom, e qual é a segunda língua mais falada no Hemisfério Sul? A segunda língua mais falada no Hemisfério Sul não é uma língua europeia, é o base, é justamente. Mas, como estamos a falar da Indonésia, que é um grande arquipélago, não é? Estamos a falar de uma língua que não é, de facto, uma língua com uniformidade. Há ilhas, há populações de ilhas diversas da Indonésia que não se entendem e, no entanto, falam essa suposta língua com a mesma base. Base quer dizer, a Indonésia, língua. É a língua. Ora, um amigo meu inglês dizia assim: bom, e o inglês? Eu dizia assim: olha, pois é, a Austrália só tem 45 milhões de falantes no de inglês. Falantes nativos, naturalmente. E isto não compara com 200 milhões do Brasil, que é a maior concentração linguística num só país no Hemisfério Sul. E os espanhóis também perguntam: e a Argentina?
a Argentina são 40 milhões. Portanto, nada compara com esta grande concentração que são 200 milhões. Nós, portugueses, temos, e bem, muitas vezes, a crítica, e sobretudo aqui nesta cidade, e é muito bom que aqui conhecemos nesta cidade, a crítica do centralismo. Quando eu, há 20 anos, fazia formação para os jovens leitores, para os novos leitores de português, a minha primeira lição era olhar o mapa mundi. E olhar o mapa mundi e dizer assim, ora, vejam lá as vantagens e as vantagens do centralismo. Olhem o Brasil, olhem esta enorme concentração linguística, esta enorme concentração que contrasta com a Península Ibérica. Península Ibérica, onde temos a uniformidade a Ocidente, já falaremos sobre isso, não é? A uniformidade, que é uma uniformidade feita de uma interpenetração de influências, e temos a diversidade, a multiplicidade das autonomias em Espanha. Caráter continental da Espanha, caráter marítimo. Um dia é um desafio que faço naturalmente à professora Celeste Nateiro e ao professor Renato Epifânio, que é discutirem as consequências do Brexit relativamente a esta lusofonia. Por uma razão simples, é que ao olharmos a frente atlântica nós vemos uma coerência antiga, muito antiga, civilizacional até, e naturalmente que esse é um ponto que vai ter consequências, mas que vai ser resolvido no plano cultural, no plano das humanidades, no plano do diálogo. Ora, estava, portanto, a dizer-vos que esta realidade, que é a continentalidade da Espanha e a maritimidade de Portugal, levam justamente a que haja esta vocação, e esta vocação universal, esta vocação global. Portugal é hoje um médio país, mas com responsabilidades de grande potência. Porquê? Por causa do portanto, sendo um médio país, as suas responsabilidades são muito maiores do que as responsabilidades estritas no plano político, uma vez que no plano cultural estamos a falar do facto de uma língua que tem expressão universal. Há relativamente pouco tempo, em Macau, eu e o professor Fernando Pinto Amaral fomos depor um ramo de flores na Gruta de Camões, naturalmente, não podia deixar de ser. E punha-se sempre a grande questão. Mas esteve aqui Camões ou não esteve Camões, ambos, o professor Fernando Pinto Amaral e eu próprio, citámos Camilo Pessanha e dissemos: não discutamos mais se Camões esteve ou não esteve em Macau. Responde Camilo Pessanha: está em Macau. Ainda que possamos ler o último romance de Mário Cláudio relativamente a essa especulação, saber se foi Camões que terminou verdadeiramente os Lusíadas. Claro que foi, claro que foi. Mas é bom que a literatura e que a imaginação possam desenvolver essa possibilidade. Um pequeno debate que tive com o meu querido amigo Mário Cláudio, ele discutia, mas já vê que a qualidade da segunda parte, da parte final dos Lusíadas, decai um pouco. Não discutamos isso. Vamos ao Camilo Pessanha, e o Camilo Pessanha dizer assim: não discutamos mais se Camões esteve ou não esteve em Macau, porque Camões está em Macau. Indiscutivelmente, a questão física, saber exatamente, não é a questão fundamental. Felizmente, desde 1999 até hoje,
e eu tenho um especial orgulho relativamente a isso, porque o meu nome está gravado na Escola Portuguesa de Macau. Hoje, realmente, o português está vivo, nas circunstâncias que se compreendem, naturalmente, mas está vivo. E está mais vivo do que nós supunhamos. Eu era Ministro da Educação em 1999, fizemos projeções relativamente à Escola de Macau e ganhámos. As projeções, de facto, não se cumpriram. Porquê? Porque ultrapassámos significativamente a presença da língua portuguesa em Macau. Em 1999, a estatística é sempre mentirosa, não é? Sobretudo quando se fazem projeções lineares. E por isso é que é necessário dar o desconto cultural das coisas, o desconto da criatividade, a inovação. A língua portuguesa está mais viva do que nós esperaríamos que estivesse em Macau em 1999. Se for concordar comigo. Concorda. Ora bem, portanto, partimos desta ideia, caráter poliédrico da língua portuguesa, multipolaridade e globalização, língua de várias culturas, cultura de várias línguas. Às vezes, os meus alunos olham para mim com espanto e dizem assim, mas parece haver uma contradição. Quando fala da língua de várias culturas e de uma cultura de várias línguas, nenhuma contradição. Uma vez que o mundo da língua portuguesa é um mundo de contacto com outras línguas. E é esse contacto com outras línguas que faz a própria vitalidade e a força da língua portuguesa. Um dia, o comandante Charana Guzmão, a sós, dizia-me assim, queremos o português em Timor-Leste, não é pelos vossos bonitos olhos, é porque no dia em que deixarmos de ter português em Timor-Leste, morre o teto. Morre o teto. Atenção, tecnicamente, sabe muito melhor isso do que eu, o teto não é um crioulo, mas tem forte componente de crioulo. Todos os termos dos últimos 200 anos, termos técnicos, termos dos hábitos e costumes, termos do património imaterial, são, de facto, recebidos no teto a partir da língua portuguesa. Nesse sentido, o teto tem uma parte forte de criolização. E esta criolização leva a que, no dia em que o português desaparecesse de Timor-Leste, o teto morreria e seria submergido pelo Bahasa, que é a língua falada, naturalmente, na restante Indonésia. E isto é assim, realmente assim. Devo dizer-vos que, quando encontro pessoas como os meus queridos amigos, os meus queridos amigos, é sempre bom falarmos da importância da língua portuguesa. Devo dizer-vos que, quando eu era Ministro da Educação, tive grandes dificuldades em convencer os meus colegas a garantir os professores necessários, os professores de português em Timor-Leste. Muitas pessoas diziam assim, não vale a pena, não vale a pena, eles já não falam português. Portanto, eu devo dizer isto, e na presença de todos, que são naturalmente militantes da língua e da cultura portuguesa, que não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes temos que combater, contrariar determinadas inércias, daqueles que dizem, não vale a pena, não vale a pena. Eu lembro, no Macau, não vale a pena apostar nesse investimento que nós fizemos, justamente no final dos anos 90, na escola portuguesa, não vale a pena, porque vai deixar de haver procura relativamente a esta escola. Que mentira, que mentira. Bom, e sinto particular orgulho relativamente a estes dois casos, são dois microcasos, mas que representam de facto a projeção relativamente a esta presença, a esta importância da língua e da cultura portuguesa e da relação da língua portuguesa com as outras culturas. Moçambique, meus queridos amigos, não haveria língua nacional, não haveria dimensão nacional, não haveria possibilidade de comunicação das populações rurais com as populações do Sul, se não fosse a língua nacional, que é o português. Não havia possibilidade. Portanto,
O português é a língua nacional e é uma língua nacional que constitui um fator essencial para a afirmação da unidade nacional de um país como Moçambique. O mesmo Angola. Com todas as vicissitudes, com a guerra civil, com o problema anómalo de concentração de população na zona de Luanda. Recordo que a zona de cidade de Luanda está estruturada para ter 300 mil habitantes e tem lá 7 milhões. Uma cidade que está estruturada para ter 300 mil e tem lá 7 milhões, eu escuso explicar quais são todas as dificuldades e a necessidade de, no próximo século, naturalmente, haver um ordenamento do território e esse ordenamento do território vai ocupar a zona melhor, a zona com melhor clima, com melhores condições económicas, que é justamente a zona central, a zona do Planalto, do Amo, até Miguel. E assim o Atlântico Sul será um grande rio da língua portuguesa, com as duas margens, dominadas justamente pela importância da língua portuguesa. O nosso querido Alexandre Polanco, um dia, perguntaram-lhe por que razão há Portugal. E ele disse: bom, se nós fizermos uma lista paralela das razões para haver e para não haver, são mais as razões para não do que para si. Concluía o nosso Herculano: no entanto, somos. No entanto, existimos. São mais fortes as circunstâncias, são mais fortes as razões, não é? Não são razões abstratas, são razões concretas. E Herculano dizia: há duas razões para haver Portugal. É a vontade e o mar. A vontade dos portugueses e, naturalmente, a costa marítima. Costa marítima adversa, sabemos bem. Basta irmos aqui bem perto e vermos o dia de hoje, justamente, as ondas e a agressividade do mar. Pois bem, mas, justamente, há essa frente marítima, há essa presença que, aliada à vontade, o que levava Herculano a dizer: somos porque queremos, seremos enquanto quisermos. Isto é particularmente importante. E é importante como povo aqui na Europa, mas é importante também como língua global, como língua que nos permite entendermos e, simultaneamente, encontrarmos raízes comuns. Ao contrário dos franceses, nós nunca dissemos nos ancêtres les Gaulois. Porquê? Porque nos ancêtres, os nossos ancestrais, são todos aqueles que nós espalhamos pelo mundo, são todos aqueles que, no dia a dia, na sua vida, na sua existência, nesta língua viva, que permanentemente se vai atualizando, a língua viva que vai naturalmente sendo este extraordinário instrumento de comunicação. Um dia, em Ternate, o sultão dizia-me: nós gostamos muito de Portugal, porque sempre que os portugueses aqui estiveram, a dinastia dos meus avós, bisavós, trisavós, até 15 gerações atrás, foram sempre respeitados pelos portugueses. Os portugueses, para nós, são mercadores ou missionários, dizia o sultão de Ternate. O jovem formado nos Estados Unidos, enfim, do horizonte aberto, infelizmente sobreveio uma doença e faleceu, mas ele dizia: são os mercadores e os missionários. Por natureza, os mercadores, obviamente, que têm de ter boas relações connosco, os missionários, obviamente, que não iriam ter mais, mas melhor do que isso, o progresso aqui nas Molucas deve-se à iniciativa dos portugueses. Foram os portugueses que aqui plantaram o cravinho e a noz moscada que garantiu a nossa sobrevivência e a nossa riqueza e o nosso desenvolvimento. Porque o cravinho e a noz moscada não existiam nas Molucas antes dos portugueses lá chegarem. E foram justamente os portugueses que fizeram a riqueza daqueles povos, não é?
porque justamente esta dimensão, estão a ver as Molucas do mar, está à entrada do Pacífico, não é? Portanto, justamente na entrada do Pacífico, e nesse sentido, é com orgulho que ouvimos justamente alguém nas Molucas que dizia: os portugueses foram sempre respeitadores da nossa cultura. Criticava naturalmente os holandeses, e ele dizia: no dia em que os holandeses cá chegaram, obviamente que não foi assim. Afastaram logo o meu tetravô relativamente às responsabilidades e puseram aqui um governador. Ora bem, as coisas são como são, a realidade é como é, mas isto que é encontrarmos nas Molucas, ou encontrarmos mais a norte, indo ao Japão, 250 palavras da linguagem comum de origem portuguesa. 250 palavras. Questão diferente é a cultura chinesa, que era muito fechada, como nós sabemos, fechada sobre si mesma. Por isso, naturalmente, que não se passa da China o mesmo que se passa, naturalmente, no Japão. 250 palavras da linguagem comum de origem portuguesa. Os japoneses conhecem muito mais Portugal do que nós conhecemos o Japão. E isso é um desafio que temos, que é melhorar o conhecimento mútuo, melhorar o entendimento relativamente a duas culturas que têm muito mais de proximidade e duas culturas que, no plano económico, vão ter um papel essencial no futuro. O mar. Nós temos uma vocação original europeia, mas não somos exclusivamente europeus. Hoje, Dia da Europa, 9 de maio, celebramos justamente aquilo que Lourenço Natal dizia no dia em que os portugueses e os espanhóis entrarem nas comunidades europeias, elas mudam de natureza. Elas passam a ter responsabilidades universais e passam a ter culturas que se projetam universalmente. Ora, o património material da língua é algo de fundamental. E é um apelo para todos. E é um apelo que começa por dizer: cultivar o bom português. Temos que cultivar o bom português. Cultivar o bom português não é questão de gramáticos, é questão de cidadãos. É fazermos-nos entender correta e adequadamente. Quando usamos bem a língua portuguesa, nós estamos a comunicar, estamos a fazer-nos entender. E por isso é indispensável cultivar a língua, cultivar o bom português. E isto é uma exigência de todos. É difícil, a nossa língua é difícil, tem as suas peculiaridades, pois bem, mas a verdade é que não é possível, sem a boa comunicação da língua, nós termos ideias claras e distintas. Não é possível fazermos filosofia se não usarmos bem a língua, se não soubermos, através da língua, comunicar melhor. Assim, aqui, seremos fiéis ao nosso querido Bernardo Coimbra. Assim, aqui, seremos fiéis ao nosso caminho do santo. Assim, seremos fiéis a todos quantos cultivam e cultivaram a língua. Ler os autores. Não poderemos, meus queridos amigos, cultivar o bom português se não tivermos um contacto direto com os autores. Isso é indispensável. Ponhamos cada vez mais as crianças das nossas escolas a decorar a boa poesia portuguesa. 7 anos, pastores, coça, lavão, pai, carregado, serra, ela. Sabia ela, só ela, por prego, pretendia. Pôr as crianças em contacto com a boa literatura. E se eu aqui invoquei Camões, é porque a nossa literatura atingiu a sua maturidade poética no século XVI. Isto é extraordinário, no século XVI.
Quando nós lemos os grandes autores franceses, quando lemos Montaigne, verificamos que a língua francesa ainda não tinha atingido a maturidade. Isto é uma responsabilidade muito, muito especial. Mas a língua é uma realidade viva. É uma realidade que não para. O ter atingido a maturidade com o Camões, o ter atingido a maturidade da prosa com o Vieira, significa, afinal, que nós nos entendemos. Que nós ainda podemos dialogar com o poeta do século XVI ou com o orador do século XVII. Podemos dialogar com eles, entendemos. Eles são próximos de nós. Mas isso é uma responsabilidade nossa. Nós temos dignos dessa proximidade. A língua foi sempre um projeto político crucial, falando em Portugal. O rei Dom Dinis foi o primeiro rei europeu a adotar a língua falada no dia a dia como língua dos tabuleiros. A língua dos tabuleiros não era a língua do dia a dia. A língua dos tabuleiros era o latim. E Dom Dinis adota o galaico português como língua oficial, língua dos tabuleiros, língua dos legistas, língua das leis, mas língua, naturalmente, da comunicação. Isto é importante. Naturalmente que isto teve por consequência. O grande trovador que foi Dom Dinis, no dia em que adotou o galaico português como língua oficial de Portugal, tornou português. Os nossos irmãos galegos, eu digo bem, sofreram nos últimos séculos, se nós compararmos, por exemplo, a poesia de Rosalía de Castro e aquilo que hoje é o que se fala na Galiza, à distância. E à distância porquê? Porque houve um movimento de castelhanização do galego. Não dá. Mas não há menos convergência no plano cultural. E essa convergência tem oportunidades futuras, certamente, que não podem deixar de ser desenvolvidas. Mas, se hoje relermos Rosalía de Castro, verificamos que ela é muito mais próxima de nós do que o galego comum, mesmo contemporâneo. Na Faculdade de Filologia de Santiago de Compostela, eu fiz uma conferência semelhante a esta que eu estou aqui a fazer. Falar deste tema na Faculdade de Filologia de Santiago de Compostela é difícil. É difícil porque é um tema em carne viva. É um tema em que há visões, em que há leituras diversas. Há, naturalmente, o peso da língua castelhana e há o peso da autonomia e dos autonomistas. Estava ao meu lado o reitor da Universidade de Santiago de Compostela e quando eu acabei tive aplausos. E o reitor disse-me: dou-lhe os parabéns. É muito difícil ter aplausos relativamente a este tema. Eu disse apenas isto. Aceitemos a diversidade, aceitemos a complementaridade. No mundo e no futuro, as nossas línguas serão aliadas necessariamente. Disse-vos que nas 5 línguas que vão ser as 2 europeias, que vão ser línguas nativas, são as línguas ibéricas. E a sua projeção leva a que não sejam concorrentes. São complementares. Quantas tentativas, muitas vezes, dos castelhanos de entrarem no Brasil, não entram, pelo contrário. A estratégia errada está a procurar
Em parênteses, digo-vos que se as duas línguas ibéricas são línguas nativas, o inglês que se fala no mundo não é inglês, é o globes. É o globes. Aquela língua que leva à história real há 10 anos no Congresso em Nova Delhi. Língua inglesa, só. Primeiro dia, toda a gente se entendeu. Segundo dia, toda a gente percebeu o que estava a dizer-se. Terceiro dia, apareceu o primeiro inglês da Universidade de Cambridge. Ninguém entendeu o que ele disse. Era o primeiro inglês. A língua que tinham falado até aí era naturalmente o tal globes. Diferente é nas línguas nativas. Diferente é quando as línguas se desenvolvem como línguas maternas. E é por isso que as duas línguas ibéricas, eu digo muito claramente isto, as duas línguas ibéricas vão ser complementares e vão se afirmar com grande vitalidade, naturalmente no seu percurso próprio. Entendi isso muito bem quando os da Universidade de Pequim, justamente, se percebia a vitalidade das duas línguas ibéricas e se desenvolvia justamente naquela pequena história que há pouco vos recordei do jovem estudante que dizia assim: quer que eu lhe fale no cânon do Brasil ou no cânon de Portugal continental. Isto é possível para os chineses, naturalmente com uma diversidade de caracteres e naturalmente uma língua muito complexa como é o mandarim. Ora, falei-vos desta vocação marítima, falei-vos do galaico-português, falei-vos da tradição dos trovadores e falei-vos daquilo que Miguel de Unamuno dizia a Teixeira Pascoais e ao seu amigo Manuel Laranjeiro: a cultura portuguesa faz-se de uma aliança entre o lirismo e a história trágico-marítima. De facto é isto. E notamos que nós temos que voltar a ler os Lusíadas, não é? Com olhos de ver. E com olhos de ver percebendo exatamente que a leitura dos Lusíadas, eu devo aqui homenagear um grande e saudoso amigo aqui do Porto, Vasco Caraçamora, que fez uma edição dos Lusíadas para os jovens do nosso tempo. Não é com outra língua, que não é a língua do Camões, mas é naturalmente a possibilidade de um jovem hoje poder ler os Lusíadas, naturalmente percebendo que tem que ir às partes essenciais, tem que ir à sua essência. E Vasco Caraçamora, usando a oitava rima e usando a expressão de Camões, traz-nos Camões para os nossos dias. Isto é particularmente importante. E no Camões e nos Lusíadas está esta aliança: o lirismo e a história trágico-marítima. Aqui está a nossa melancolia. Aqui está a nossa saudade. Mas mais do que a saudade e a melancolia também está a morabeza dos cabo-verdianos, que não é outra coisa senão uma sementeira que nós deixamos, que a língua portuguesa deixa também. Esta capacidade emotiva, esta capacidade de não ter apenas a melancolia triste, mas ter também a melancolia acolhedora da hospitalidade. E esta aqui é a questão. Quando lemos Jorge Dias na sua célebre conferência sobre os fatores identitários de Portugal, nós percebemos que já não escreveríamos exatamente da mesma maneira esse ensaio hoje, mas estão ali muitas das questões fundamentais, muita da matéria-prima relativamente àquilo que somos e àquilo que nos permite encontrarmos no melhor da nossa literatura. E ao
falar da saudade, ao falar da morabeza, ao falar da razão e da emoção. Falamos naturalmente desse tema bem complexo que é o tema do sebastianismo. E tema bem complexo por uma razão. É que, em bom rigor, como os melhores críticos da nossa cultura disseram, o sebastianismo é, em nós, uma reminiscência do velho ciclo bretão. É uma reminiscência do rei Artur. Sem grande originalidade, devo dizer, porque, como sabem, o rei Artur é Avalon, regressaria num permanente de nevoeiro. Sem grande originalidade. Nós vamos buscar exatamente a referência do ciclo bretão, quando o Dom Quixote, a sua crítica suprema relativamente aos romances de cavalaria, vai deitar fora, vai arder aquele conjunto que lhe perturbava a mente. Ele vai salvar duas obras que nos são familiares: o Palmeirinho de Inglaterra e o Amadis de Gaula. Conhecemos e sabemos que justamente estão aí raízes nossas. Raízes nossas. Não é por acaso que justamente o Amadis de Gaula, que chega aos nossos dias, é o Amadis de Gaula traduzido, não o português. Ora, porquê é que eu invoco isto? Invoco isto exatamente em nome daquilo que Antero Quintal, nas conclusões das suas causas da decadência dos povos peninsulares, não faz uma leitura negativista ou puramente decadente, como alguns muitas vezes dizem. Não. Leia-se o final, leia-se a conclusão relativamente às causas da decadência. Ele diz: há no futuro uma oportunidade, há no futuro razões para podermos buscar nesta cultura viva motivos positivos e motivos regeneradores. Não é por acaso que a partir desta ideia, a partir desta herança, o primeiro grande movimento cultural do século XX se chama Renascença portuguesa. Não é por acaso. Renascença. E é curioso ver, hoje, na leitura da Renascença portuguesa, e tudo aquilo que ela deu. Porque a Renascença deu Pascoais, a Renascença deu Fernando Pessoa, a Renascença deu Leonardo Coimbra, a Renascença deu a presença, deu os modernismos, deu, afinal, aquilo que é o século XX e o século XXI. Se nós relermos a Renascença portuguesa, vemos que aí estão várias pistas extraordinariamente ricas, e pistas que não são uniformes. Veja-se o caso de Pascoais. Quando lemos apenas a polémica de Pascoais sobre o saudosismo, nós ficamos com uma ideia errada de Pascoais. Por uma razão simples. É que Pascoais é muito mais do que essa polémica, ou ele nessa polémica. É um poeta que Mário Cesarini dizia maior do que Pessoa. Mário Cesarini disse, fundamentou em toda a sua vida. Mário Cesarini disse: Pascoais é maior do que Pessoa. Não importa ver quem é maior ou menor, isso é um problema. Importa sim ver a dimensão própria. Tem uma luz própria, tem uma importância inequívoca, muito para além, naturalmente, da polémica. E o próprio António Sérgio, no final da vida, disse: Teixeira de Pascoais é uma das grandes referências da cultura portuguesa. Teixeira de Pascoais é uma grande referência da cultura portuguesa. Aproximo do fim e digo-vos, por isso, que
falar de uma cultura de várias línguas, falar de uma língua de várias culturas, é falar naturalmente de uma realidade viva, de uma realidade que compreende bem aquilo que Herculano dizia: somos porque queremos, seremos enquanto quisermos. As nossas raízes estão no coração da Europa, mas projetam-se globalmente no mundo. Estão no coração da Europa. Basta vermos Portugal. Portugal. Esta palavra Portugal começa logo por um pequeno elemento, o primeiro elemento, que é o elemento do sânscrito, pé, que quer dizer nem mais nem menos do que entrada, abertura. Pé. Porto. Estamos aqui, de onde houve nome, Portugal. Porto é entrada, Porto é abertura. Como em sânscrito, dur é espelho de água. Não tem nada a ver com, muitas vezes se diz, é o dourado, desce em costas do Rio Douro. Nada disso. Se fosse ouro, dizíamos como lordelo do ouro. Lordelo do ouro é uma coisa, douro é outra. Douro vem da palavra dur, que é um elemento sânscrito que quer dizer exatamente espelho de água. É o rio, naturalmente. É uma abertura para um espelho de água. E Galo é este povo de que descendemos, este povo que tem a ver com os Gálatas, com os galécios, com os galegos, com os gauleses, com este elemento absolutamente que nos liga ao nosso fundo céltico, àquele fundo céltico. Lembram-se que Oliveira Martins concordava com Herculano, tanto que foi Herculano que ele dedicou a sua história de Portugal, mas dizia ao Herculano, quando ele salienta à vontade, falta-lhe uma coisa: o nosso fundo céltico. Não vou entrar aí, naturalmente, temos bem para mangas para discutir o que era isso do fundo céltico, mas a verdade é que este galozinho, não é, que nos associa justamente a essa frente atlântica dos megalitos e dos gauleses e dos druidas e de tudo isso. Pois bem, essa raiz europeia, mas simultaneamente evocando, e temos que evocar, um dos homens da origem da Renascença portuguesa, Jaime Cortesão, esse fundo franciscano. Sendo que o franciscanismo, para Cortesão, era nem mais nem menos do que essa capacidade de compreender a natureza não como maléfica ou negativa, não como lugar de monstros, como era, se pensava antes, que o Atlântico, o mar, era de facto um domínio de monstros. Foi difícil convencer os nossos marinheiros, que diziam que abaixo do buchador a água fervia e podia-se morrer cozido. Esta era a indicação, este era o mito que existia. Só o algarvio gilianos é que era capaz de convencer, porque para ele o mar era pacífico. Não é? Eles conheciam justamente o mar e depois à frente 13 tentativas para passar o buchador. E lá passar. Mas o franciscanismo permitiu justamente entender a natureza de uma forma completamente diferente. A natureza era cultora, a natureza era fértil, a natureza era fecunda, a natureza era irmã. A cultura faz isto, não é? Então, toda esta diversidade, do humanismo, da melancolia, da tragédia, do mar. Veja-se as representações das praias aqui na costa ocidental, os velhos pintores. Qual é a cor que prevalece nas pessoas que estão? O negro. O negro das viúvas, o negro dos árvores. Porquê? Exatamente por aquilo que um dia, e aqui vou terminar, como bem se recorda na nossa literatura, nas viagens da minha terra, perguntaram a Garrett quem era mais futuro. Se eram os pegadores de touros,
se eram os pescadores do Atlântico. Que respondeu Garrett: são os pescadores. São os pescadores. Eles são os mais valentes. Eles todos os dias têm de afrontar a morte necessária. E eis o desafio. Vem como o mar, é um desafio, é um apelo da vontade. E Garrett, quando dizia não, ele deixou tristes os focados, como se recorda, não é? Os tristes ficaram, mas nós somos tão valentes, nós afrontamos os touros. E o Garrett diz: pois, vocês afrontam os touros, são valentes, eu não ponho em causa. Mas quem afrontou o mar é mais. Muito obrigado. Obrigada, professor, por este brilhante, extraordinário peregrinar pela língua e pela cultura, desta forma sempre extraordinária que faz, estabelecendo as pontes e os diálogos com os autores, com os aulas, com toda esta variedade, realmente esta multiplicidade que somos também. E eu sempre estou disponível assim por 5 minutos para alguma questão que eventualmente queiram colocar. Há muitas questões que eventualmente Já chegou? Bom dia, muito obrigado pela sua comunicação. Eu ia fazer uma questão de breve e retomando, estive a ler um bocadinho da vida como Estado, que a nova Angra traz mais do Agostinho da Silva, daquele excerto, e ele fala exatamente do que seria ensinar esta culturalidade, a língua e a cultura, no meio académico. Não há, de facto, falta de inter-relação académica entre o Brasil, Angola, Moçambique, Timor, etc. Agora a questão é esta: havendo tanta, e eu ontem estive a ler aquilo, e de facto, havendo tanta inter-relação, porque é que estas questões da cultura portuguesa, da Portugalidade, da maneira de fazer mundo, nunca foi explorada, portanto, e não é visível nesta relação? E a verdade, não sei se concordam ou não, mas tem que concordar, não há outra explicação, é que de facto esta interação entre os vários povos e universidades não se faz por causa da cultura, mas por causa do comércio. Aliás, o próprio Agostinho disse: os africanos, os brasileiros, os timorenses vêm para Portugal estudar Habermas, Dewey, Derrida, Rousseau, não vem estudar a cultura portuguesa nem autores portugueses. E ele mesmo dá um exemplo. Falei com um, na altura, diz ele, que ia estudar a literatura do Gaspar Simões. E eu perguntei: mas tu vais para Portugal estudar Gaspar Simões ou vais estudar a cultura portuguesa? Porque o que tu deves ir é estudar a cultura portuguesa, não é estudar o Gaspar Simões, os estudos do Gaspar Simões sobre temas literários, não sei o que. E eu gostava de saber qual é essa posição, o que é que pensa desta, digamos assim, desta interação, que é muita, eu sei que é muita e diversa, portanto, e também depois não, porque esta fluidez que o professor tem, e que são poucos na universidade que não sabem, infelizmente, de vários exemplos, até quando foi governante, a gente tem, os nossos colegas são, a maior parte deles, como é que é, como dizia o Agostinho, pouco fluentes na cultura portuguesa. Portanto, nas bandas mais simples, até na própria história de Portugal. E depois, portanto, quando aceitam, quando têm este trabalho com as outras instituições e com os outros colegas, claro que para ensinar o estrangeiro em Portugal não é preciso, não é? Esse debate já se fez, portanto, dos estrangeirados. Neste momento podíamos dar um pouco mais à frente. Não sei se concordam ou não. Ok, o professor Grande Quintões. Então, nós juntámos, para concluir, por causa daí, Maurício Sénior, que é ser responsável, que atrás é a vossa refeição. Muito bem, de forma muito breve, eu apreciei muito a sua conferência.
e no essencial, apesar de sair dizê-lo, concordo com essa sua visão global da língua e da cultura, da lusofonia, para dizer tudo numa só palavra. A minha questão tem a ver, aliás, com o rap que fez, gostaria que abrisse só um pouco mais a porta. Falou do Brexit e que isso deveria ser pensado, o reposicionamento geopolítico, geocultural da Grã-Bretanha, em que medida isso pode ou não afetar, positiva e ou negativamente, o bloco geocultural lusófono. Mais alguma questão? Não? Muito obrigado pela questão que põe, que é uma questão de facto muito pertinente e que nos obriga a encarar a língua e a cultura portuguesa sem complexos. Muitas vezes há complexos. Achamos. Nós não temos. O Eduardo Lourenço disse uma coisa que é particularmente interessante, mas que carece de fundamento, que é, ele diz o seguinte: nós não somos nem melhores nem piores que os outros, que a nossa grande qualidade é a nossa maravilhosa imperfeição. A nossa maravilhosa imperfeição. Se repararem bem, esta é que é a natureza da compreensão da realidade humana. É compreender a maravilhosa imperfeição. Nós somos imperfeitos, naturalmente. E portanto, nesse sentido, eu diria, respondendo-lhe e concordando com aquilo que disse, que precisamos de conhecer melhor também a língua e a cultura. E os professores e o seu magistério têm que combater uma coisa terrível, uma praga que por aí há, que é os resumos das obras. As pessoas não leem obras, não tocam, não dialogam com os autores, não é? Dialogam com uma coisa medíocre, que é, naturalmente, um resumo da obra. Então não líamos romances, não líamos nada, líamos os resumos, não é? Ou líamos como os burocratas fazem, leem a conclusão, não é? E não leem o resto, leem a conclusão. E já se sabe, tem que decorar nas 3 últimas linhas aquilo que ela faça isto ou aquilo, pronto, não é? Pronto. E o resto é paia, não é? O resto é paia. Como dizia o abade Priscos ao rei Dom Luís, Vossa Majestade como paia, não é? E os que estavam a assistir disseram assim: mas abade, mas acaba de chamar burro ao rei, não é? Ele compreendeu. Ora, a grande questão é justamente tomar contato com os nossos autores. Veja-se, agora, felizmente, estamos a comemorar o Raul Brandão. Leia-se Raul Brandão. Esquecemos. Leia-se Raul Brandão. Falamos do Caminho de Sangue, falamos do Cesário Verde, todos esses. Falamos do Camões. Falamos aqui do Vasco Graça Moura e do facto de ele nos ter lá, ou os Lusíadas para serem lidos nos dias de hoje. Não é o resumo dos Lusíadas, são os Lusíadas, mas, enfim, em termos que nós possamos ler. Um dia, estava eu em casa do Agostinho da Silva, eu era muito amigo dele, e era inverno. E estava numa barricada de perisco, e ele falou, e a certa altura já era noite, ele não ficava das luzes, não é? Nós estávamos na semi-escuridão, não é? Apenas com as luzes da rua. E eu disse assim: ó, professor Agostinho, nós estamos às escuras. E ele disse assim: estamos às escuras. Não é preciso mais, não é? Nós estamos com a luminosidade das ideias. Professor Renato Epifânio, preocupa muito a questão do Brexit, por uma razão simples, porque não é por acaso que